O tic-taquear de 30 relógios antigos preenchia a oficina, uma sinfonia mecânica de engrenagens de latão, pêndulos de bronze e molas tensionadas que marcavam o tempo em múltiplas frequências. Lucas Vale só conseguia ouvir, no entanto, o som fantasma de pneus cantando no asfalto molhado, uma memória auditiva que se recusava a ser silenciada. Ele ajustou a lupa sobre o olho direito, tentando focar no minúsculo rubi de um mecanismo de escape, porém as mãos tremiam tanto que a pinça de aço escapou de seus dedos calejados e caiu no chão de madeira envelhecida. O metal tilintou seco, um som abafado pelo cheiro denso de óleo de máquina, café velho e poeira acumulada nas prateleiras. Lucas não se abaixou para pegá-la. Seu olhar estava fixo no rodapé escuro, onde a umidade da madrugada deixava marcas que desafiavam qualquer lógica racional pegadas. Descalças. Molhadas. E elas não vinham de fora para dentro, como seria de se esperar em uma noite de tempestade. Elas nasciam exatamente no centro da sala trancada, caminhando em círculos lentos e melancólicos ao redor de sua bancada de trabalho, como se a própria culpa tivesse ganhado forma física para cobrar o que parecia devido, num ciclo infinito de luto. Ele passou os dedos calejados pela barba por fazer, sentindo o frio cortante que subia do assoalho e penetrava em seus ossos, uma sensação que nenhum casaco de lã conseguia mitigar. Fazia exatamente 14 dias que o carro capotou na curva do rio. 14 dias desde que ele soltou o volante, ou pelo menos soava como isso que a memória gravada em ferro em sua mente insistia em cobrar, transformando cada segundo de sobrevivência em uma sentença. Ele deveria estar no cemitério, não ali, respirando o ar pesado da oficina, sentindo o gosto metálico do medo e da sobrevivência na boca. A cada inspiração, o peito doía como se as costelas ainda estivessem quebradas, um lembrete físico e cruel de que ele havia roubado um fôlego que não lhe pertencia. Ele se sentou no chão frio, abraçando os joelhos, esperando que o mundo desabasse sobre seus ombros. Contudo, se ele estava pagando por seu erro, por que a água continuava pingando das pegadas invisíveis, marcando o ritmo de um relógio que ele não conseguia consertar, de um tempo que se recusava a fluir para frente? Lucas empurrou o corpo para frente e o atrito da calça jeans raspou alto no silêncio da madrugada. Ele se ajoelhou, ignorando a pontada aguda no joelho, e aproximou o rosto do chão. O cheiro de terra molhada e folhas podres invadiu suas narinas, um aroma de floresta densa e rio caudaloso que não existia naquela rua de concreto da cidade. A umidade não representava a simples água da chuva, constituía lama espessa, escura, grudando na ponta de seus dedos quando ele tocou a marca no assoalho. Ele seguiu o rastro com os olhos até a parede dos fundos, onde a pequena gaveta de ferro do arquivo morto estava trancada com um cadeado enferrujado que ele mesmo havia trancado na noite anterior, num ato de paranoia inconsciente. O relatório de perícias do acidente estava ali dentro, e ele não conseguia tirar os olhos daquele papel amassado que escorregava por baixo da porta, manchado de barro fresco, como se a própria terra quisesse devolver a verdade que ele tentava esconder. A chave do cadeado não estava no molho de chaves. Estava em cima da bancada, exatamente em cima de um pequeno gravador digital que ele não lembrava de ter comprado, ou de ter ligado. Lucas engoliu em seco, o som alto em sua própria garganta, e limpou o suor frio da testa. Ele pegou o aparelho com a ponta dos dedos, sentindo o peso do metal frio. A carcaça de plástico estava úmida, escorregadia, e quando ele apertou o botão de play, o som que saiu não foi uma voz clara, todavia o chiado estático de uma fita velha, seguido pelo barulho inconfundível de um motor acelerando, o som de vidro estilhaçando e uma respiração ofegante que ele reconhecia muito bem, o som de seu próprio pânico preso na garganta. Ele largou o gravador como se tivesse queimado os dedos. O coração disparou, batendo contra as costelas curadas, enquanto a lanterna da oficina piscava e morria, deixando apenas a luz amarela e fraca do poste da rua entrando pela fresta da janela. Na penumbra, as pegadas molhadas não estavam mais em círculos. Elas agora apontavam diretamente para a gaveta trancada,
e o cadeado enferrujado começou a render, girando sozinho, milímetro por milímetro, revelando que o verdadeiro monstro não estava do lado de fora tentando entrar, no entanto esperando do lado de dentro para sair, com as mãos sujas de lama e o peso de uma confissão não dita. O cadeado estalou com um som seco, ecoando pelas paredes de azulejo descascado da oficina. Lucas recuou, as costas batendo na bancada de madeira, derrubando um pote de engrenagens minúsculas que tilintaram no chão frio como moedas falsas de um reino quebrado. A gaveta deslizou sozinha sobre os trilhos enferrujados, revelando não um monstro, mas um lençol branco impecável, dobrado em quadrados perfeitos, e sobre ele, um maço de papéis manchados, o relatório de lama. O ar ficou denso, com cheiro de ozônio e terra molhada. Ele esticou a mão trêmula para tocar o papel, mas o tecido branco se moveu, ondulando, como se algo respirasse por baixo dele, como se a própria tristeza tivesse se agasalhado ali dentro. O tecido estava gelado, grudando na pele de seus dedos calejados por pinças e lupas. Lucas puxou o lençol com força, e a poeira dançou na luz amarela e fraca do poste, revelando o que havia embaixo, uma caixa de sapatos encharcada. O cheiro de café velho da noite anterior foi cortado pelo odor metálico de sangue seco e gasolina queimada. Ele reconhecia aquela caixa. Era a mesma que Helena trouxera para casa na noite do acidente, jurando com os olhos vermelhos e inchados que estava vazia, que não havia nada para guardar, que o passado já havia ido embora. Mas agora, a tampa de papelão estava amassada para dentro, deformada, como se alguém tivesse tentado sair de lá com as próprias unhas, arranhando o papelão na tentativa desesperada de respirar. Ele engoliu em seco, a garganta arranhando como lixa grossa. Dentro da caixa não havia roupas, mas terra escura e pesada, a mesma terra da margem do rio. E no centro daquele monte úmido, o relógio de bolso de seu avô, aquele que ele havia perdido no meio do mato depois que o carro capotou e o mundo ficou preto. O ponteiro dos segundos girava para trás. Tic-taqueava num ritmo frenético, invertido, e a cada giro mecânico, uma nova pegada molhada e descalça surgia no chão de cimento da oficina. Elas não vinham mais da janela. Estavam nascendo diretamente do barro dentro da caixa, avançando em sua direção, marcando o ritmo de uma contagem regressiva para o perdão ou para a loucura. Helena. A palavra saiu num sussurro rouco, arranhando o silêncio pesado da oficina. Ele observou para o gravador no chão, a fita girando em loop. O chiado estático voltou, mas agora não era mais o som do acidente. Era a voz de sua esposa, gravada ali mesmo, chorando, confessando algo que ele nunca soube, algo que ela guardava como um veneno diário. As pegadas de lama pararam a centímetros de seus sapatos, e a fita magnética começou a cuspir uma frase que faria Lucas desejar, pela primeira vez, nunca ter acordado naquele hospital, porque a culpa não era dele, e o peso que o esmagava pertencia a outro coração. Ele caiu de joelhos no cimento úmido e aproximou o rosto do gravador. A voz de Helena falhou, engasgada por um soluço que ele conhecia de cor, e o tic-taquear invertido do relógio na caixa de lama pareceu acelerar, acompanhando o batimento descompassado do próprio coração de Lucas. O que ela tinha feito na noite em que ele quase morreu? A resposta estava prestes a sair da fita, mas antes que a voz dela pudesse falar, a porta dos fundos da oficina, que ele havia trancado com 2 voltas de chave, começou a bater do lado de fora, não com a fúria de um invasor, mas com o peso exausto de quem não tem mais para onde correr. A madeira da porta dos fundos estalou sob mais um impacto do vento, vibrando através do cimento úmido e subindo direto para os joelhos de Lucas. Ele não se moveu. O cheiro de terra molhada e ozônio invadiu a oficina, misturando-se ao aroma de óleo de máquina e poeira antiga. O gravador continuava girando, a fita magnética arranhando o silêncio com um chiado pesado, enquanto a voz de Helena, trêmula e gravada há meses, sussurrava pelo alto-falante de latão, carregando o peso de 1000 noites insones. Ele não sabe. A voz dela falhou no áudio, seguida pelo som de uma chave girando em uma fechadura, o som de alguém trancando seus próprios demônios. Eu guardei o relatório da lama na gaveta trancada. Ninguém pode ver.
Ninguém pode saber que eu estava dirigindo. Ninguém pode saber que eu fechei os olhos. Lucas engoliu em seco, o peito subindo e descendo em espasmos curtos. A gaveta trancada. Aquela que ficava no fundo do armário do quarto, a que ele jurou ter visto arrombada na manhã em que acordou no hospital com o gosto de ferro na boca e a memória do acidente fragmentada. Ele esticou a mão trêmula para pausar o aparelho, os dedos roçando o metal frio do gravador, mas um novo baque na porta o fez recolher a mão. A maçaneta de latão girou, travada, rangendo em protesto. Do outro lado, não havia passos pesados de um invasor, mas o arrastar lento e úmido de algo descalço sobre o piso de taco, o som de alguém que caminhou descalço na chuva até ali. Lucas baixou o olhar, o coração batendo contra as costelas como um pêndulo quebrado. As pegadas de barro que paravam a centímetros de seus sapatos sociais não terminavam ali. A luz amarela e oscilante da luminária de bancada revelava que a lama não marcava o chão vindo da porta, mas partindo dos próprios pés descalços de Helena, que haviam entrado na oficina horas antes, em direção à escuridão do corredor. Ele estava usando sapatos. Ele sempre usava sapatos dentro da oficina. O frio subiu pelas suas pernas, transformando o suor em gelo, enquanto a mente tentava processar a impossibilidade daquelas marcas úmidas, pequenas e delicadas, saindo de onde ele estava sentado, provando que ela havia estado ali, que ela havia deixado a culpa caminhar pela casa. O carro não capotou por causa do seu sono, Lucas. A fita cuspiu a frase, a voz de Helena agora embargada por um choro contido que fez o estômago dele revirar. Foi a chuva. Foi o rádio. Eu só queria mudar a estação, eu juro, eu tirei os olhos da estrada só por um segundo, eu puxei o volante porque me assustei com o farol. Eu não vi a curva, Lucas, eu não vi a água. O chiado da fita aumentou, engolindo o resto da confissão, enquanto a porta dos fundos cedia com um estalo seco de madeira partindo, vencida pela tempestade. O vento gelado da noite invadiu a sala, apagando a luz da luminária e deixando apenas o brilho avermelhado do relógio de parede. No vão da porta aberta, a escuridão era absoluta, mas o som de uma respiração ofegante e molhada ecoava a poucos centímetros do rosto de Lucas, trazendo consigo o cheiro inconfundível do perfume doce que sua esposa usava na manhã do acidente. Uma mão fria e molhada tocou seu ombro, e a voz de Helena, sem precisar de fita magnética, sussurrou bem no seu ouvido que ela não aguentava mais carregar o mundo sozinha. O toque gélido e úmido queimava a pele de Lucas como ferro em brasa. O cheiro do perfume de baunilha de Helena misturava-se ao odor metálico de terra molhada e madeira podre. Os 30 relógios antigos tic-taqueavam em um ritmo descompassado, ensurdecedor, uma orquestra de segundos perdidos. Ele forçou as pálpebras a se abrirem, lutando contra a crosta de sal e cansaço. A luz avermelhada do relógio de parede banhava o cômodo, revelando partículas de poeira. Mas o ombro sob a mão fria não era o de um monstro. Era o de uma mulher destruída pela própria mente, uma presença etérea que a culpa havia moldado nas sombras da oficina. Lucas girou o corpo com tanta força que o cotovelo derrubou uma bandeja de engrenagens de latão. O estrondo metálico rasgou o silêncio da oficina. O espaço estava vazio. A porta dos fundos, arrombada pelo vento, balançava sobre uma única dobradiça, gemendo com a tempestade. Ainda assim, o rastro de jasmim pairava no ar, pesado, tentando encobrir o cheiro de rio. Ele baixou o olhar. O assoalho de tábuas corridas estava encharcado, marcado por uma trilha de pegadas molhadas e descalças que apontavam para fora da oficina, em direção ao corredor escuro da casa, um mapa de sua própria agonia que agora a conduzia a algum lugar além daquelas paredes. Ele caiu de joelhos, ignorando a pontada aguda nos ossos, e passou a ponta do dedo trêmulo sobre a borda da primeira marca que saía pela porta. A água ainda estava morna. Aqueles não eram os pés de um fantasma cobrando vingança. O arco era largo, a passada pesada, mas o formato era inconfundível. Eram as marcas que ele havia deixado na mente dela, as pegadas de sua ausência que ela tentava seguir até o fundo do rio.
E a água barrenta que escorria de seus próprios calcanhares formava poças exatamente em frente à porta da frente, indicando que ela não havia entrado na casa para assombrá-lo, mas que havia passado por ali em sua caminhada sonâmbula em direção ao lugar de onde tudo começou. Lucas se levantou, as pernas pesadas como chumbo, e seguiu o rastro de lama pelo corredor. As paredes da casa pareciam respirar, a umidade descascando o papel de parede como pele ferida. O cheiro de ozônio e terra molhada era sufocante, guiando como um fio invisível através da escuridão. As pegadas não paravam na sala, não paravam na cozinha, elas atravessavam a casa como um rio subterrâneo que havia rompido suas margens, levando consigo o peso de uma confissão que não podia mais ser contida entre quatro paredes. Ele chegou à porta da frente. A madeira estava arranhada por dentro, marcas de unhas desesperadas ao redor da fechadura. Ela havia tentado sair. Ela havia conseguido. Lucas girou a maçaneta e o vento gelado da noite invadiu o corredor, apagando a única luz de segurança que piscava no teto. A chuva caía em cortinas pesadas, transformando o quintal em um brejo escuro. E lá, marcando a lama do jardim, as pegadas descalças continuavam, descendo a inclinação do terreno em direção à linha de árvores que separava a casa da margem do rio. Lucas não pensou em pegar um casaco, não pensou em sapatos. Ele descalçou os próprios pés, sentindo o gelo da lama penetrar em sua pele, e começou a seguir o rastro. A tempestade uivava entre os pinheiros, e o som do vento batendo contra os galhos secos se misturava à sua memória, criando uma ilusão auditiva cruel. A cada rajada, ele ouvia o chiado de pneus, o estalo de metal retorcendo, o vidro estilhaçando. Não era um carro capotando na estrada agora, era a paisagem inteira gritando a trauma de Helena, o ambiente coando a culpa que ela havia derramado sobre a terra. O rio, lá embaixo, rugia contra as pedras, um som furioso e faminto que chamava o nome dela. A descida era íngreme, a lama escorregadia tentando empurrá-lo de volta para a segurança da casa, mas Lucas seguia as marcas pequenas e delicadas que afundavam na argila. Ele via, em sua mente, o movimento dela naquela noite. O farol cegando, o volante puxado, o mundo girando. Ela não havia saído de casa para fugir, ela havia saído para devolver. Ela acreditava, com a certeza absoluta dos condenados, que a vida dele era um empréstimo que ela havia roubado, e que a única forma de equilibrar a balança era afundar na mesma água negra que o havia engolido. O cheiro de jasmim ficou mais forte, misturando-se ao odor de água estagnada e pinheiro molhado. Lucas chegou à margem do rio. A água estava alta, marrom e violenta, engolindo as pedras da margem. E no meio da chuva torrencial, parada na beira do abismo líquido, estava Helena. Ela segurava contra o peito o lençol branco, agora encharcado e pesado, arrastando na lama. Na outra mão, o gravador de fitas cassete que ele usava para registrar o tic-tac das engrenagens. Ela não contemplou para trás. Seus ombros tremiam, não de frio, mas do peso esmagador de uma sentença que ela mesma havia pronunciado. Helena. A voz de Lucas foi engolida pelo vento, mas ela não se virou. Ela deu mais um passo, a lama sugando seus pés descalços, a água negra lambendo seus tornozelos. Ela murmurava para o rio, fragmentos de uma confissão que a tempestade levava antes de chegar aos ouvidos dele. O vidro. A água fria. Eu fechei os olhos, Lucas. A estrada me engoliu. Eu puxei o volante. Eu te coloquei na água. Lucas sentiu o coração parar por um segundo. Não havia raiva, não havia julgamento. Havia apenas a dor lancinante de ver a mulher que amava transformada em ruínas pela própria mente, afogando-se em terra firme. Ele não tentou explicar a física do acidente, não tentou citar a pista escorregadia ou a falha mecânica que a perícia havia encontrado. A lógica não alcançava o fundo do poço onde ela estava presa. Ele precisava falar a língua da alma dela. Ele avançou, a lama subindo por suas canelas, o frio cortante tentando paralisar seus músculos. O gravador na mão dela chiava, mas não era a voz dela que saía agora. Era um som rítmico, constante, abafado pela chuva.
Tic-tac. 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 Não era um relógio. Era o som de um monitor de sinais vitais, a gravação que Lucas havia pedido para o enfermeiro copiar na noite em que recebeu alta. O som da própria vida dele, capturado em fita magnética, provando que o coração dele batia, que o peito subia e descia, que ele estava ali, de carne e osso, enfrentando a tempestade por ela. A água não leva o que é meu, Helena. Lucas disse, a voz rouca cortando o uivo do vento, firme e inabalável. Ele estava a poucos passos dela agora, vendo o perfil do rosto dela iluminado por um relâmpago distante. O rosto dela estava marcado por noites sem sono, os olhos fundos, a pele translúcida. Você não é a curva. Você não é a água. Você é a margem. Você é o lugar para onde eu sempre volto. Helena soltou um soluço rasgado, um som de animal ferido que fez as engrenagens do próprio tempo de Lucas parecerem travar. Ela apertou o gravador contra o peito, como se tentasse proteger o coração que batia na fita. Eu não vejo a margem, Lucas. Ela sussurrou, a voz quebrada, os olhos fixos na escuridão da água. Eu só vejo o fundo. Eu só vejo seu rosto quando o carro virou. A água está chamando o que é dela. O meu tempo não acabou. Lucas respondeu, dando o último passo, a água negra agora envolvendo seus joelhos, o frio tentando puxá-lo para o abismo. Mas o seu tempo parou ali. E eu não posso deixar você afundar sozinha. Eu voltei para te tirar da água, Helena. Não para me afogar com você. Ele esticou o braço, os dedos calejados roçando na pele gelada do ombro dela. O toque foi um choque, não de sobrenatural, mas de pura realidade. A pele dela queimava de febre, o corpo dela tremia de exaustão. Ela não era um fantasma, ela era uma sobrevivente que havia esquecido como respirar. Lucas envolveu a cintura dela com o outro braço, puxando-a para trás, arrancando-a da beira do abismo. O lençol branco escorregou dos ombros dela, caindo na água negra e sendo imediatamente levado pela correnteza, desaparecendo na escuridão como uma oferta recusada pelo rio. Helena desabou contra o peito dele, o choro abafado vibrando nas costelas dele, as mãos dela agarrando o tecido encharcado da camisa dele como se ele fosse a única coisa sólida em um universo que havia se dissolvido. Lucas enterrou o rosto no cabelo molhado dela, sentindo o cheiro de jasmim e chuva, ancorando-a ao presente, ao mundo dos vivos, ao tic-taquear dos relógios que os esperava em casa. O gravador caiu na lama, mas o som do monitor continuou a ecoar, um coração batendo, forte e ritmado, abafado pelo vento uivante, a prova física de que a dívida havia sido perdoada. A tempestade não parou, mas o uivo do vento pareceu mudar de tom, deixando de ser um grito de trauma para se tornar apenas o som da chuva lavando a terra. Lucas olhou para o chão, para a lama aos pés deles. As pegadas descalças que haviam guiado Helena até ali, as marcas de sua culpa e de sua jornada sonâmbula, estavam sendo apagadas. A água da chuva enchia as pequenas depressões na argila, nivelando o chão, apagando o rastro de destruição que a mantinha presa aquela noite. O rio continuava a fluir, indiferente e eterno, mas a margem estava limpa. Ele a ergueu nos braços, sentindo o peso dela, um peso real, humano, quebrado mais vivo. A subida de volta para casa foi lenta, cada passo uma vitória contra a gravidade da tristeza. Quando eles cruzaram a porta da frente, o calor da casa os envolveu, um contraste brutal com o frio da noite. Lucas a levou até o sofá da sala, enrolando-a em cobertores secos, sentando-se ao lado dela, mantendo as mãos entrelaçadas nas dela, massageando o frio de seus dedos. Os 30 relógios antigos na oficina continuavam seu tic-taquear, mas agora, da sala, o som parecia diferente. Não era mais uma sinfonia de culpa, uma contagem regressiva para o castigo. Era o som do tempo fluindo para frente, engrenagens de latão e pêndulos de bronze marcando os segundos de uma nova realidade. Lucas olhou para as mãos de Helena, ainda marcadas pela terra vermelha da margem, mas agora limpas, apenas úmidas. Ele levou a mão dela aos lábios,
beijando a pele, sentindo o pulso dela bater no mesmo compasso exato que a fita magnética havia gravado. A dívida estava paga. Não com sangue, não com afogamento, mas com a presença. Lucas havia retornado não para cobrar um erro que não cometeu, mas para ser o canal físico que quebraria aquela corrente. Ele havia atravessado a tempestade, seguido as pegadas da loucura, e puxado a mulher que amava de volta para a margem. E enquanto a chuva continuava a bater nas janelas, lavando o mundo lá fora, Lucas fechou os olhos, ouvindo o tic-taquear dos relógios, finalmente em paz com o som do próprio tempo.